eu vou pôr aqui na tela para quem estiver vendo a live e for ver no futuro aí. E o primeiro jogo aqui que eu destaco aqui para vocês aqui, que a gente pode até conversar um pouquinho, debater, enfim, eu vou dar um panorama do que eu acho sobre esse jogo, que é na semana 9, né, o Packers no Lambeau Field recebe o Los Angeles Rams, né? A gente sabe que o Los Angeles Rams, ele na temporada passada, ele foi a Green Bay. Nos últimos anos, o Rams ele tá indo a Green Bay, mas não tá tendo sorte, porque perdeu todos os jogos lá pro Packers, e muitos desses jogos foram no frio, né? Parece que o Rams não é muito acostumado a atuar no frio, né? Até porque joga na Califórnia, um estado onde o clima é bem quente, né? E agora o Rams, mais uma vez, né, teve o azar da NFL colocar o jogo lá em Green Bay. E já numa época de frio, né? Porque vai ser no dia 5/11, né? Esse jogo. E no ano passado a gente teve um jogo meio que, né, como que eu posso dizer assim, meio sem graça, porque havia uma expectativa, e foi o jogo em horário nobre, né, porque havia uma expectativa de termos Cooper Kupp, Matt Stafford, Aaron Donald, só que eles estavam todos lesionados, né, não puderam estar presentes em campo, e meio que foi um jogo meio que sem graça, né? Porque o Baker Mayfield acabou sendo o titular do time, do Rams, e o Packers acabou ganhando assim de uma forma até muito fácil, né? Vamos falar a verdade, foi um jogo acho que talvez um dos jogos mais fáceis do Packers na temporada. Só que agora o Rams vem mais uma vez encarar o Packers lá no Lambeau Field, só que aí a história já é diferente, né? Porque aí talvez, se até a semana 9 não acontecer nada extraordinário, teremos o Cooper Kupp à disposição, aí vai ser um duelo interessante com o Jair Alexander. Tem que ver com o que vai estar acontecendo no Matt Stafford, né? Se o Matt Stafford vai estar saudável. Mas é um cara assim que desde a época do Lions, sempre que jogou contra o Packers, ele sempre jogou bem na medida do possível. Então é um cara aí que pode surpreender. E o Aaron Donald, nem precisa falar que é um dos melhores defensores da liga, e é um cara que, enfim, não tem nem o que falar dele, porque ele é um cara que pode gerar muito problema ali para a linha ofensiva, né? E ainda mais estando saudável, porque tem uma questão que o Jenkins teve um duelo com o Aaron Donald. Todo mundo deve estar lembrado nesses duelos recentes contra o Rams. Mas tem um detalhe que nesse duelo em que o Jenkins meio que saiu vencedor, a gente tem que levar em consideração de que como que eu posso dizer? A gente tem que levar em consideração que o Aaron Donald não estava 100%, né? Ele estava lesionado, né? E aí o Jenkins, saudável que estava, acabou levando vantagem, e a gente quase não viu nada de Aaron Donald em campo, né? Porque teve até um certo momento lá em que o Jenkins teve até um entreveiro com o Aaron Donald lá, que os dois acabaram discutindo e tal. Mas eu acho aí que o Packers, eu acho que tem uma boa possibilidade de ganhar esse jogo, sabe? Porque o Rams, apesar de terem, como eu citei aqui, os três principais jogadores ainda no roster, o caso do Stafford, Kupp e o Aaron Donald, eu acho que ainda é um time ainda que falta um monte de coisa no time, sabe? Ainda eles pegaram e trocaram o Jalen Ramsey, né? Trocaram com o Miami. Então eles estão numa fase assim de
tentar reconstruir o time depois da conquista do Super Bowl, em que eles deram um all-in de uma forma até surpreendente, e agora eles estão meio que tipo procurando saídas para remontar o time. Então eu acho que é uma partida em que o Packers tem uma boa possibilidade de vencer, mas aí a gente só vai saber no dia do jogo, né? Como que o Packers vai se comportar e como que vai estar a campanha do Packers até aí, né? Mas é um jogo assim que eu vejo com boa possibilidade de vencer, né? E aí, agora a gente vai passando para o próximo jogo, né, da próxima semana. Esse aqui é um jogo, talvez, acho que um dos jogos mais, como que eu posso dizer para vocês, um dos jogos mais complicados que o Packers acho que vai ter mais uma vez, sabe? Que é contra os Steelers, né? Da última vez que o Steelers, olha que coisa engraçada, né? Da última vez que o Packers e Steelers se encontraram, a gente tinha simplesmente Aaron Rodgers simplesmente Aaron Rodgers de um lado e Ben Roethlisberger do outro, né? Então, olha que coisa, né? Agora a gente vai ter dois times em que a gente passa por um processo de renovação na posição de QB, né? O Jordan Love assumindo a posição de QB1 na temporada. Teremos o Kenny Pickett assumindo aí a posição. Já assumiu, né, na temporada passada a posição de titular como eu posso dizer, de ser o QB1 do Steelers, né? Então, vai ser, acho que um duelo interessante de QBs aí que estão só começando a carreira na NFL, né? Além disso, é um jogo em que a linha ofensiva do Packers acho que vai ser muito testada, porque a gente tem o T.J. Watt, que foi eleito aí o defensor do ano, acho que faz 2 temporadas, né? Então, é um cara que o torcedor do Packers até fica com dor no coração, né? Porque todo aquele processo do draft, aquela vez do Packers ter descido para pegar quem que é o Kevin King, ter deixado passar o T.J. Watt, enfim, eu acho que o T.J. Watt vai ter um confronto legal aí com o David Bakhtiari, né? Vamos ver quem que se sai melhor aí. E outra questão importante, acho que desse duelo, acho que vai ser o confronto entre os head coaches, né? Eu não escondo de ninguém que eu gosto muito do Mike Tomlin, né? Um cara assim que é espetacular, um cara que, por incrível que pareça, ele tá no comando do Steelers e até hoje ele não teve uma campanha abaixo dos 50%, né? Pelo menos 50% da campanha ali, né? Ele consegue ali ter campanhas positivas, né, com os Steelers, e a gente sabe que jogar lá agora não é mais Heinz Field, né, é a Crisuri Stadium, né, a gente sabe que lá no estádio dos Steelers a torcida é muito barulhenta, é um estádio em que a torcida é muito fanática pelos Steelers, então o Love aí vai ter que dominar o relógio, vai ter que a comunicação acho que vai ser fator, olha, talvez o fator mais importante para que o Love consiga fazer com que o ataque do Packers consiga andar em campo, né, e consiga pontuar, porque não vai ser esse jogo aqui. Eu acho sim que o Packers tem uma chance de vencer, mas também se perder, eu não acho surpresa, sabe? Eu acho que é um jogo que é um jogo encardido, sabe? Porque você encarar o Steelers, que é um time muito bem treinado, sabe? Não é impossível que uma derrota ainda mais sendo fora de casa, ela possa acontecer, né? Mas teremos aí outro duelo que eu posso destacar desse jogo, que eu acho muito relevante,
É a questão dos wide receivers, né? De um lado, a gente tem, no caso do Packers, a gente tem um grupo de recebedores que, né, precisa de rodagem, tem muitos ali que não estão prontos e tal, mas no Steelers já é totalmente diferente, né? A gente já tem caras mais consolidados ali, né? A gente não digo tanto o George Pickens, mas só que o George Pickens é um cara muito mais pronto do que muitos caras que estão no Packers hoje. Mas né, o George Pickens, o Ty Johnson, sabe? São dois caras ali que, pô, são muito mais prontos, né? Do que o Packers tem hoje no seu roster, né? São caras muito mais até o Pinkins deve ter mais rodagem do que Romeo Doubs e Christian Watson juntos ali, sabe? Então, eu acho que esse duelo, né, entre os recebedores aí é algo que vai ser interessante de você ver, né? Ver como é que a secundária do Packers vai se comportar, até porque eu acho a secundária do Packers até um pouco melhor do que a do Steelers nesse momento, se for ver. Mas é outros duelos aí que eu acho interessante pra gente ver nessa partida aí. Mas uma derrota aí, não acho, como eu posso dizer assim, impossível de acontecer, mas também pode ser que o Packers, tipo, com o jargão aí, com o sobrenatural da Almeida, consiga ganhar esse jogo aí do Steelers fora de casa.